Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, veja bem, hoje eu quero começar a expor para vocês algumas verdades fundamentais da fé cristã. Eu quero expor de uma forma devocional, tá? Veja bem então que não é de uma forma teológica, mas sim devocional. Quero falar dos fundamentos, alguns fundamentos da fé cristã. E o primeiro fundamento é sobre a inspiração. O que é inspiração? As Escrituras são inspiradas por Deus, o Velho e o Novo Testamento. Inspiração dá a entender que é alguém que respira, que sopra sobre algo. Ou seja, o Espírito de Deus animando o espírito humano para ele escrever algo. E nesse conceito de inspiração, nós temos que entender que muitas das vezes o Espírito comunicava coisas que estavam fora do conhecimento do profeta, outras das vezes coisas que o profeta via por várias vezes e não entendia, e outras das vezes cenas comuns da vida onde o profeta vivia. Sendo assim, então, Deus pôde inspirar aos escritores como Moisés a relatar relatos como o dilúvio, que já eram relatados em outros povos. Na Suméria, Mesopotâmia, já havia outros povos que tinham falado de uma grande inundação. A Bíblia não foi o primeiro, é lógico que não. Mas alguém acha que por isso acontecer, a Bíblia não é verdadeira e a Bíblia copiou o relato daqueles povos. Totalmente ao contrário. A Bíblia está falando de uma verdade que é de comum conhecimento da humanidade. Porque se esse relato bíblico estivesse só na Bíblia, sim, nós iríamos desconfiar e muito se isso tinha sido verdade. Mas como estava espalhado pelo mundo inteiro, em tribos indígenas e em outros povos, então nós sabemos que é uma verdade de domínio universal. Porém, com a inspiração de Deus e a revelação, Moisés trouxe detalhadamente, minuciosamente as coisas que aconteceram, como os outros não relataram. Então, a inspiração é o sopro de Deus animando o profeta a escrever. Muitas das vezes, Deus, além de inspirar, ditava as palavras que deveriam ser escritas. Outras vezes, não. Deus inspirava o profeta e ele usava a linguagem que ele usava, comum dele, do dia a dia, para que de uma forma ou de outra o povo também viesse a entender. Quando Josué orou para o sol parar no meio do céu, nós sabemos hoje que o sol não para, mas naquela época ninguém falava isso. Falavam como hoje também ainda falamos, o sol se pôs, o sol nasceu. Quando se falou que a semente da mostarda era a menor semente, e hoje muitos cientistas contradizem dizendo que existem sementes menores, porém naquele mundo, naquela época, naquele instante, se conhecia como a menor semente a de mostarda. Jesus não estava dando uma aula de biologia para a humanidade, mas sim trazendo a palavra de Deus, comparando com questões que eles conheciam. Moisés foi orientado a escrever que entre as aves imundas que não deveriam ser consumidas estava o morcego. Hoje, eles zombam na Bíblia dizendo que o morcego não é uma ave. Sim, porque hoje nós classificamos assim. Mas naquela época, eles classificavam o morcego como uma ave. Então a Bíblia é inspirada. E a letra, o fonema que o amanuense vai usar, a grafia, é conforme o cotidiano seu e do povo que vai receber a mensagem.
Porque a intenção de Deus é atingir o entendimento das pessoas. Não é dar aula de gramática, porque se isso Deus fosse fazer, eu creio que todo mundo hoje literário seria corrigido por Deus. Então ela é inspirada, porque fala a verdade. O profeta muitas das vezes não sabia do que ele estava falando. Isso prova que não é fruto da mente dele, mas sim da de Deus. E a inspiração somente lhe deu capacidade para conhecer aquilo e escrever. Mas muitas das vezes ele nem sabia o que ele estava escrevendo. Ele recebia aquilo ali, ele escrevia, e algumas das vezes ele escrevia coisa que ele estava vendo, outras das vezes não. Mas o importante não é isso. O importante é que era soprado para o profeta e ele recebia. Tá certo? Então, primeira verdade fundamental: as escrituras são inspiradas por Deus.